quinta carta, e é a carta à igreja de Sardes. A quinta carta, já estamos chegando no final da série, são 7 igrejas. Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor assim será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Aplica essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Esteja atento ao que o Senhor quer falar ao teu coração. Já ouviu aquela história de que antes era tão bom, hoje não é mais? Se eu perguntar aos antigos aqui, no sentido da palavra antigos, porque estão há mais tempo vivendo, eles às vezes lembram com saudade, quando a gente fala até do nosso próprio país, de que haviam dificuldades. Bom, a dificuldade financeira acho que sempre acompanhou, né? Porque se eu perguntar algum tempo atrás, as pessoas vão até dizer: não era fácil ter um carro. Mas era interessante que as pessoas tinham suas casas, e elas viviam um tempo assim mais digno. E tudo mais que a gente observa hoje, também antigamente era difícil de se ver tanto quanto se vê hoje. Uma violência tão acelerada. A questão aqui de Sardes é bem parecida com o nosso país, ou até com as nossas cidades, ou até com outros países que têm enfrentado dificuldades, porque Sardes já foi, ou tinha sido no passado, uma cidade gloriosa. No seu passado, e isso foi no 6º século antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, a cidade ela era uma sede do reino da Lídia. Essa cidade mais tarde ela se tornou ainda um centro do governo persa. Esta cidade, já no tempo do Novo Testamento, estava reduzida à obscuridade. O único destaque que tinha para esta cidade é que diversas estradas romanas, grandes estradas, passavam por ela. Ela ainda era um centro industrial muito importante para a produção de lã e para também a tinturaria. Existiam cultos pagãos naquela cidade. O culto mais importante era para Cibele, mas eles também realizavam ali cultos ao imperador, com muito zelo ao imperador. O povo daquela cidade era conhecido por viver de uma maneira luxuosa. Portanto, ao mesmo tempo, era uma maneira dissoluta. Eles viviam uma vida luxuosa, portanto, sem responsabilidade. Era uma vida luxuosa,
mas eles não tinham todo aquele poder aquisitivo que eles demonstravam ter. Quando a gente fala nessa série de mensagens, qual igreja você é? Se você se enquadra na primeira, na segunda ou na terceira, também precisamos pensar, não só individualmente, mas a própria igreja, no coletivo, a nossa igreja. Qual igreja esta igreja é? Mas eu quero também, voltando um pouco a pensar individualmente, você vive hoje uma vida luxuosa, sem responsabilidade? Porque a destruição dessa cidade, ou a forma como ela vivia, um tempo de obscuridade, um tempo em que todos que passavam por perto daquela cidade lembravam-se do seu passado, mas falavam, hoje está totalmente comprometida, é porque as pessoas viviam de uma forma que não condizia com o que elas poderiam viver, mas elas forçavam viver daquela maneira. A minha preocupação, irmãos, nos dias de hoje, é que esse princípio de Sardes, ele está presente até mesmo nas igrejas. Como, pastor? Igreja que ensina as pessoas a viverem de uma forma luxuosa, que não tem nada a ver com o evangelho, e ainda forçando as pessoas a viverem de aparência. E é o que tem atraído as pessoas. Hoje, provavelmente agora, nesse momento, templos estão abarrotados e cheios de pessoas atrás de mentira. E atrás de uma mensagem que prega luxo. E um luxo sem responsabilidade. Não importa como você vai pagar depois. Vai lá, faz a dívida. Depois responsabiliza Deus. Sardes tinha um povo assim, e isso acabou adentrando a igreja, porque Jesus adverte, através do anjo da igreja, através do líder daquela igreja, ele adverte não a cidade, mas ele adverte a igreja, porque também na igreja existiam pessoas que estavam vivendo a vida assim, luxuosa, mas dissoluta, luxuosa, mas sem responsabilidade. Eu não sei quem saiu com esse negócio aí no passado, que, eu preciso abrir mão disso, acho que eu vou vender isso. Não, se vender porque está em pecado, não pode vender nada, só pode adquirir, no reino de Deus só pode adquirir. Aqui está uma história de Sardes, que foi advertida por Jesus. Não é o achismo, não é o que pensam, não é o que criaram aí fora, mas é o que a palavra diz. Esta igreja estava sendo advertida porque ela tinha entrado no sistema da cidade, e o sistema da cidade era viver luxuosamente e sem responsabilidade. Além disso, o paganismo também entrou na igreja. Mas a principal situação aqui é que, por causa da busca pelo dinheiro, pelo luxo, e por fazer as coisas dissolutamente, sem responsabilidade, acabou também entrando na igreja a apatia espiritual. As pessoas não iam à igreja mais para buscar a Deus. As pessoas não iam à igreja mais para buscar o poder do Espírito de Deus. As pessoas não iam à igreja para buscar a capacitação do Senhor. As pessoas não iam à igreja para se renderem aos pés do Senhor, mas para terem uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida que fizesse a diferença lá fora, que fosse exemplo para os amigos. Não, as pessoas iam à igreja porque eles iriam ouvir falar de dinheiro. O povo daquela cidade, por ser conhecida assim, luxuosa e tudo mais, traça um perfil de que a igreja não estava sofrendo. Pode perceber que a carta não diz nada sobre isso. A igreja ela não sofria hostilidade dos judeus, a igreja não sofria perseguição pública, como as outras igrejas, algumas a gente falou que sofreram perseguição pública. A igreja não tinha o ensino de heresias, daquelas
religiões que vinham de fora para dentro da igreja. Não. Mas a igreja, ela infelizmente, e esse era o principal problema da igreja, ela desenvolveu uma profunda apatia espiritual. Por quê? Ela se despreocupou do amor, ela se despreocupou em buscar mais a Deus e começou a se preocupar mais com o luxo, para que ela se parecesse com a sociedade secular, para que ela fosse cada vez mais parecida com a sociedade secular. E sabe, irmãos, que isso acaba entrando nas igrejas mesmo? Porque hoje, se eu fizer uma pesquisa agora aqui, com toda a sinceridade que os irmãos têm, muitos me diriam: se não tivesse ar-condicionado na igreja, até hoje eu já teria saído dessa igreja. Se a igreja não fosse tão bonitinha como a igreja está precisando de pintura de novo, mas se a igreja não tivesse tão bonitinha como está, eu não estaria mais na igreja. Quem pensa assim, já foi comprado pelo sistema do mundo. Quem pensa assim, eu não vou apelar aqui, que lá na África os caras fazem o culto debaixo de uma tapera e fica 5 horas dançando e cantando. A gente sentiu mais ou menos isso, que veio o missionário aqui para ele falar. Deu 1 hora mais ou menos, 1h20 que ele falou. Parece que a gente estava cortando uma perna, um braço dele, quando deu o horário, que ele, gente, eu não falei tudo que eu tinha que falar, porque lá ele está acostumado, ele pode falar 2h30, com o sol no coco, com o sol na cabeça, na nuca, que os camaradas falam: e aí, vai ter mais louvor ainda depois da pregação? Isso, e eu dancei muito bem, com dancinha ainda. Meus irmãos, Sardes estava neste problema. Nós não podemos entrar para essa onda, amém, igrejas? Não sou contra a igreja ser bonita, não sou contra a igreja ter estrutura, a gente luta para isso, tá os banheiros ali quase prontos para isso, mas eu quero dizer que isso não é o principal. Igrejas hoje, elas são inauguradas como elas fossem shopping, uma preocupação de que nós tenhamos cada vez mais templos suntuosos, não santificados, mas suntuosos, para nossa, enche os olhos de ver. Eu estive quinta-feira em São Paulo, participei de 3 reuniões. De manhã, prestando relatório como será a nossa Assembleia dos Batistas do Estado de São Paulo aqui em julho. À tarde, no início da tarde, uma reunião com missões nacionais sobre o Congresso Multiplique, que acontecerá simultaneamente à Assembleia aqui em julho. E no finalzinho da tarde, outra reunião a respeito da Assembleia, mas das questões práticas de execução. Enfim, teve um momento lá que deram a palavra para o pastor Fabrício de Missões Nacionais falar sobre o Congresso Multiplique, sobre a igreja multiplicadora e sobre qual a importância desta ferramenta para a igreja. Ele disse assim: a primeira coisa importante que a igreja multiplicadora, ou essa ferramenta, ou esse processo de crescimento traz para a igreja é a seguinte: que nós não exaltamos a grande igreja, mas nós exaltamos a igreja que, embora pequena ou média, planta mais igrejas. Falei, glória a Deus, estamos no caminho certo. Podemos não ser uma igreja grande, mas nesse momento, enquanto nós estamos aqui, nós estamos reunidos em mais 4 lugares: Fronteira, Missão Batista em Libras lá no Eldorado, lá em Neves Paulista, lá em Fronteira, mais 4 lugares. E hoje de manhã, enquanto nós estávamos reunidos aqui, a igreja também estava reunida lá em Onda Verde. Eu estava fazendo a lista de igrejas que vai para a conferência de adolescentes, e nós já começamos com 5 igrejas participantes que fazem parte dessa igreja. Amém, igreja? Quero que você enxergue isso, porque vai chegar alguém amanhã e falar assim: eu estou indo numa igreja tão luxuosa. Aí você fala: você está indo em Sardes? Você está indo na igreja de Sardes, irmão? Estou indo numa igreja tão linda, tão bonita, precisa de ver. Estou indo numa igreja que tem até não é mais cadeira, é poltrona do papai agora.
gente pode reclinar, igual no cinema VIP, colocar. Não vai demorar muito, vai ter que sair igreja nessa versão. Porque hoje, irmãos, seguindo a estrutura de Sardes, tem igreja para todo tipo e gosto. Sabia disso? Lá na Avenida Paulista, em São Paulo, tem igreja se reunindo no hotel, porque senão não alcançarão os empresários. Porque os caras não vão numa igreja. Olha o que um pastor falou para mim. Você já pensou? Tem empresário que pensa assim. Ele pode chegar numa igreja e está um funcionário dele lá. O que o funcionário vai pensar dele estar naquela igreja? Olha o espírito de Sardes aí. Uma igreja que, porque quis copiar a maneira como andava a sociedade lá fora, da própria cidade. Uma igreja que, porque copiou o modelo luxuoso do mundo, foi uma igreja também que entrou para a apatia espiritual. É uma igreja que andou distante do Senhor. Irmãos, eu estava lendo comentários e orando e pensando, minha Bíblia também é comentada, e os comentaristas, eles tentam colocar tudo para fora com relação ao que Jesus pensava e o que Jesus queria dizer a respeito daquela igreja. Mas de fato todos chegaram à mesma conclusão, que o problema da igreja em Sardes era a morte espiritual. Mas Cristo dá essa saudação aqui no primeiro versículo, que eu ainda estou falando do primeiro versículo, mas Jesus dá aqui a saudação e diz assim, que ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus significa que o problema da igreja, que era um problema de morte espiritual, teria solução, porque Cristo, que tem o Espírito que vivifica, Ele mesmo poderia dar vida de volta àquela igreja. E eu não posso agora continuar essa palavra sem antes falar sobre a sua própria vida, a minha própria vida. Se é que nós não precisemos ou não estamos precisando hoje que o Senhor Jesus venha com o seu Espírito nos vivificar, porque talvez seja a sua situação hoje, apatia espiritual. Pessoas que andam aqui na igreja, ficam na igreja, frequentam a igreja e já faz tempo, mas não estão mais ouvindo e atendendo ao que o Senhor quer falar, porque já às vezes nem creem mais. Isso é apatia. O slogan da nossa igreja é uma igreja viva, amém? Quando eu pensei nisso, o Senhor trouxe ao meu coração, e eu pensei, trouxe para a diretoria da igreja lá não sei quantos anos atrás, foi porque eu coloquei algo diante do Senhor, e eu dizia, Senhor, realmente, eu quero que o Senhor me dê a honra, a bênção, o privilégio de pastorear uma igreja, que plante mais igrejas. Quando nós mudamos o nome da igreja, um dos argumentos, além do argumento histórico, que é a primeira igreja batista nesta região, ampla região da cidade, mas também nós escrevemos um documento, eu tenho esse documento guardado, e enviamos às igrejas batistas da nossa região e à nossa associação, informando a mudança do nome, e tinha um item lá que a gente dizia assim, porque nós temos um plano de plantarmos pelo menos mais 5 igrejas na região norte. Plantamos 2 e organizamos. Estamos plantando a 3ª, que é a missão em Libras. Estamos devendo 2 ainda, na região norte. Pelo jeito, se eu não estou enganado, acho que a projeção era até 2020. Então dá tempo da gente colocar sebo na canela ainda. Uma o ano que vem e uma em 2020. Porque, irmãos, nós não cairemos na apatia espiritual como a igreja em Sardes, amém? Tem aqueles apáticos espiritualmente, porque eles ficam mesmo nesse trocadilho, né? Ah, vamos um dia, não vamos outro, vamos fazer, não vamos, tá frio, tá calor, tá doente, aí tem doença que não existe, a gente põe também, só para não vir. Tome cuidado com a apatia espiritual. Tome cuidado, quando não te fizer mais falta estar na presença de Deus e buscar a Deus,
Tome cuidado com isso. Mas Jesus também fala nesse primeiro versículo ainda, que ele tem as 7 estrelas. E isso significa que ele tinha de fato a preocupação. E aqui significa também o cuidado que Cristo tem pelas 7 igrejas. E não só por aquela. De que as igrejas ainda estão em suas mãos. E mesmo a igreja em Sardes, vivendo acomodação espiritual, Cristo disse ao anjo da igreja, disse para João escrever ao anjo da igreja e declarar isso, que mesmo que aquela igreja estivesse vivendo em uma triste acomodação espiritual, que ele ainda cuidava dela, porque ela era uma das 7 estrelas que ele levava em suas mãos. É bom a gente saber disso, porque quando a gente pensa que as coisas estão piorando, a gente tem que se lembrar, mas a nossa igreja está nas mãos do Senhor. Como a gente gosta muito daquele texto, que o nosso nome está escrito nas mãos do Senhor. Como a gente gosta daquele texto, que diz que nós somos a menina, nós somos a menina dos olhos de Deus. E aqui Jesus está declarando a esta igreja, você igreja, ainda está nas minhas mãos. Para você que talvez, qual igreja você é? Se você como um crente em Jesus Cristo, um cristão hoje, está se deparando através dessa palavra, e o Espírito de Deus está te incomodando, que você está quase vivendo uma apatia espiritual, eu quero declarar a mesma palavra de Jesus à igreja em Sardes, especificamente para a sua vida. Você ainda está nas suas mãos, você ainda está nas mãos do Senhor. Então há solução, e Jesus ainda fala no versículo 1, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Quem olhava aquela igreja externamente, não conseguia detectar a decadência, a frieza espiritual daquela igreja, até porque ela era uma igreja de boas obras. E às vezes, irmãos, a gente se engana muito com movimentos, a gente se engana muito com redes sociais. Olha aquela igreja, viu lá, agora lançou um vídeo, quando eu fui lá ver já estava com 100 mil visualizações e tal. Primeiro, visualização pode significar assim, ó, dá o play, o modo simplista de eu explicar aqui, né? Dá o play e é isso, sai, mas grava lá a visualização. E as pessoas falam, nossa, viu como está? Deve ser algo maravilhoso estar naquela igreja. Mas preste atenção, quem olhava de fora não via a frieza daquela igreja. Era uma igreja conhecida por boas obras, era uma igreja ativa. Por isso que Jesus disse, você tem um nome de que vive, você tem uma reputação de vida, de vitalidade externa, para as pessoas que te olham de fora, mas à vista de Deus, você está morta. Irmãos, isso é muito pesado. Nós não podemos ser achados assim, como igreja. Eu, você, cada um de nós, individualmente, não podemos ser achados assim. Como igreja, coletivo, quando nos reunimos aqui, esta igreja, nós não podemos ser achados assim. Talvez uma igreja que pulsa lá fora, mas ela precisa também aqui dentro estar vivendo a mesma coisa. Sabe, uma das frustrações que eu tinha quando criança, eu ia nos retiros, e eu chegava no retiro, às vezes até retiro que quem estava coordenando era a minha igreja, lá da minha infância. E uma frustração que eu tinha era essa, preste atenção, eu chegava no retiro, irmãos, a menina do violão parecia, nossa, uma violonista clássica, que eu tocava, tudo era diferente, tudo era bonito. Aí chegava no domingo, a gente chegava lá na terça-feira, né? Acabava lá, chegava na terça-feira em casa. No domingo, já posterior, quando eu chegava, aquela irmã do violão estava tocando sentada,
O irmão que cantava estava assim, parecia outra igreja. E eu falava, não, esse negócio está errado. Uma coisa lá fora, ou para os de fora, mas aqui dentro desse jeito. Irmãos, antes dos lá de fora verem como você é, antes dos de lá de fora verem como a igreja é, quando eles entrarem aqui, eles precisam perceber que é a mesma igreja. E quando eles começarem a ter contato com você, eles precisam saber que você é a mesma pessoa, que tem um marketing maravilhoso. E geralmente o nosso marketing é o quê? É a lábia, né? Falar. Mas quando as pessoas se aproximarem de você, elas precisam ver que você é a mesma pessoa. Quem olhava Sardes, a igreja em Sardes, não a cidade agora. Quem olhava a igreja em Sardes de fora, como a gente analisa algumas igrejas por fora hoje, e a gente pensa que porque elas estão crescendo, é algo que é o poder de Deus dentro delas. Mas aí você vai e tenta aproximar de uma igreja dessa, aí você começa a ver as heresias, você começa a ver o tudo pode sendo pregado na igreja, você começa a ver que tem uma série de situações acontecendo e ninguém toma conta de nada, e ninguém toma nenhuma iniciativa, e ninguém disciplina mais, e ninguém fala mais nada. Aí a coisa cresce mesmo, irmãos, porque até o diabo quer ter nessa igreja, até o diabo quer fazer parte do louvor lá, quer dançar. Não tem compromisso, mas olhando de fora, que maravilha, que coisa grande. Não estou falando isso, porque irmãos, eu tenho certeza do que Deus tem para essa igreja, e eu sei que esta igreja sempre foi vitoriosa, porque ela se manteve firme no Evangelho de Cristo. Quer ver uma outra situação? Chegou um homem em mim há uns 7 anos e disse, não consigo mais ficar na igreja. Por quê, meu irmão? Que isso que a gente fez? Fizeram nada. Mas os meus filhos não se identificam com os jovens da igreja. Então, irmão, me fala o que aconteceu. Não, é porque o meu filho já sabe, né, pastor? Esses jovens aí, ele tá com um negócio na orelha lá, ele quer pôr um maior, quer ficar mais largo ainda. Aí eu falei, entendi onde você quer chegar. Então, aí nenhum jovem da igreja tem, ele não está se identificando. Eu falei, irmão, só faltava o irmão estar pedindo para mim, pedir para os irmãos, para os jovens agora da igreja, colocar um monte de coisa na cara, na orelha, no nariz, na língua, na cabeça, sei lá onde, para o teu filho ficar na igreja. Não, pastor, a gente já está indo para uma igreja aí, tem um monte de jovens assim. Falei, aí final da história, esse menino que não podia ficar aqui, não suportava ficar aqui, hoje ele está preso. Porque, irmão, não é fazendo a vontade do que é o exterior que a gente vai ganhar as coisas, mas é quando a gente é firme na palavra de Deus, nós teremos a certeza de que aqueles que passarem por aqui sairão daqui transformados. Esse é o compromisso que a igreja precisa ter com o Senhor. Meus irmãos, eu quero ir para o próximo versículo, mas eu quero mais uma vez frisar que este quadro de uma igreja que lá fora, ou para os de fora, é uma igreja pujante, mas que aqui dentro é uma igreja ativa, mas que aqui dentro não é. Isto é o que já está acontecendo nos dias de hoje, em muitos lugares. É o quadro do cristianismo nominal, é o quadro daquela coisa de prosperidade externa, que é o próspero externamente. Este quadro é o quadro daqueles que estão ocupados com as coisas externas, com obras, mas sem vida e sem poder espiritual. Isto é a marca da apatia espiritual. Este é o quadro da igreja em Sardes, que fora, a exemplo também da sua cidade, que lá fora era visto como uma cidade luxuosa, mas uma cidade dissoluta. Também a igreja estava passando por isso. Infelizmente, a igreja estava vivendo o mesmo caminho, o mesmo dilema. Nós não podemos ceder a essa pressão, irmãos. Não podemos ceder a essa pressão. Mas não justifica a igreja não crescer porque ela leva o evangelho de Cristo a sério, mesmo que a sã doutrina é dura. Sabe por quê? Porque você vai a tantos lugares que os teus amigos te convidam e você não consegue trazer ninguém para o lugar que você está. Então o erro está em você. Aliás, são desculpas para não vir em algumas atividades porque é sábado à noite.
tanto casamento para ir, tanta festa de 15 anos, de 20, de 50, de 80, de 100 anos para ir, tanta festa de amigo que vai embora, que vai mudar de cidade, que vai mudar de país, eu preciso ir, tanta história. Mas você é influenciado a ir a esses lugares, com essas pessoas, mas não influencia essas pessoas a estarem com você onde você está, e onde elas deveriam estar também. Isso é o cristianismo nominal. Você que age assim, já é um cristão nominal. Aliás, tem uma pesquisa no Brasil já, porque existe por causa de ser um país considerado, eu estudei na escola, como religião oficial o catolicismo, todo mundo sabe disso, está na escola para ser estudado. Hoje, aí tem aqueles católicos nominais, que são quem? Quem são essas pessoas? Aqueles que falam, sou católico por tradição, mas não vai, não segue os ritos, não faz nada. Vai uma vez por ano na missa do galo, sei lá o quê. Mas já existe uma pesquisa de que o Brasil tem cristãos, que tem evangélicos nominais. São aqueles que falam assim, não, eu sou evangélico, mas não estão envolvidos com o reino, porque a desculpa deles é que eu posso orar no quarto, viver no quarto, fazer no quarto, cantar no quarto, tudo no quarto, ler no quarto, e não querem mais estarem na igreja. Isto é um quadro de apatia espiritual. Mas eles não enxergam assim. Imagina, vai falar com uma pessoa dessa, você está apático, irmão. Não, eu estou livre do sistema, é o que eles falam. A igreja em Sardes, então, era uma igreja até próspera, era uma igreja que mostrava para os de fora ser uma igreja ativa, mas espiritualmente era uma igreja morta. Quem disse isso, igreja? Jesus. Eu não quero saber o que as pessoas pensam de nós, mas e o que Jesus pensa? E automaticamente, por Jesus pensar o melhor de nós, os outros lá fora também enxergarão a verdade. Vamos buscar isso. Mas Jesus vem com uma saída, ao dizer aqui no versículo 2, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Já havia uma esperança para esta igreja, porque como eu disse, o texto diz lá, que ele tem as 7 estrelas, ou seja, ele tinha 7 igrejas da Ásia em suas mãos. Esse é o significado desta declaração. Mas também, por ser uma das 7 igrejas, claro, incluía Sardes. Então é uma esperança para esta igreja o fato de que Jesus ainda segurava a igreja em suas mãos. Mas agora Jesus vem dizer mais algo para a igreja, colocando mais uma situação para a igreja: ser vigilante, e consolida, e cuida, e vai atrás, e busca trazer a realidade, ao primeiro amor, aqueles que ainda não morreram, mas que estavam a caminho da morte. E essa palavra de Jesus, ser vigilante, tem também a ver com a própria cidade em Sardes. 2 vezes na história desta cidade, ela foi tomada de surpresa, exatamente por falta de vigilância da parte dos seus defensores. A polícia não estava atenta. Por 2 vezes essa cidade foi invadida por falta de vigilância. Aí Jesus aproveita desta questão histórica e diz à igreja: ser vigilante, porque a mesma situação estava acontecendo na igreja. Uma igreja que não vigiava mais, uma igreja que já estava sem esperança. Ainda não era tarde para esta igreja acordar, porque vejam bem, ele continua dizendo que existiam aqueles que estavam a caminho da morte, mas que era possível ainda trazê-los de volta. Ainda havia um restinho de vida naquela igreja, e aquilo podia ser reativado. Olhe agora para o seu coração, para a sua vida. Talvez você estava a caminho da morte,
A apatia espiritual estava tomando conta da sua vida. Eu não estou trazendo para a igreja no coletivo, porque eu sei que não é a situação dessa igreja, aleluia, mas pode estar havendo hoje em alguns corações um desejo de desistir, um desejo de parar. A apatia espiritual já estava tomando conta da sua vida, mas hoje você pode se levantar, porque você estava a caminho da morte, você não está morto, e Jesus traz à tona, traz a vida, devolve a vida espiritual àqueles que estavam quase mortos. Pode ser a sua situação hoje, meu irmão e minha irmã, pode ser. No versículo 2 ainda, ele fala: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eu vou repetir. Era uma igreja conhecida por boas obras, era uma igreja aos olhos dos homens maravilhosa, mas as suas ações condenáveis diante de Deus. A igreja, ela não sofria perseguição, estou repetindo, não era perturbada, ela não era importunada pela oposição dos judeus. Ela era ainda conhecida externamente como uma congregação ativa, vigorosa, mas aos olhos de Deus, todas essas atividades eram fracasso, porque eram somente formais, externas, não eram inspiradas pelo Espírito Santo. Meus irmãos, era uma igreja até criativa, mas era uma igreja que não expressava a vida. Vocês estão aí, né? Amém? Era uma igreja que não expressava a vida, só tinha coisa para fora, e isso nos nossos tempos está aumentando cada vez mais, e vai aumentar aceleradamente. Coisas para chegar, pessoas chegarem em você, parentes nossos, amigos nossos, conhecidos nossos, e começar a levantar o cartaz e falar: não, agora sim eu estou participando de uma igreja que faz, que acontece, que não sei o quê. Mais uma igreja que não tem mensagem bíblica. Para que mensagem bíblica? Se vai lá e fica massageando o coração toda hora. Aqui nós oramos por cura, aqui nós oramos por libertação, aqui nós oramos para que as pessoas tenham uma vida nova, aqui nós oramos para que as pessoas vivam em novidade de vida e vida abundante, mas aqui nós buscamos, acima de tudo, vivermos a verdade. Pode custar um pouco mais, mas viveremos a verdade. No versículo 3 ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Claro, um dia essa igreja ouviu a mensagem certa, um dia essa igreja recebeu o poder de Deus, e aqui, como nós cantamos hoje, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Então o Senhor Jesus estava fazendo aquela igreja se lembrar das primeiras experiências que ela teve com o Senhor, da devoção que ela tinha por Cristo. Ele reconheceu que existia naquela igreja ainda um remanescente fiel, e estes poderiam voltar a fazer as coisas corretamente. Você hoje, irmão, está sendo confrontado a voltar a fazer as coisas corretamente. Ele apelou à igreja, ele apelou ao líder daquela igreja, que abrisse os olhos daqueles que ainda restavam, daqueles que ainda estavam vivos, daqueles que ainda não tinham entrado para a apatia espiritual, embora eram poucos, para que eles se levantassem, e para que aquela igreja tivesse a sua vida mudada. Eu quero clamar a você também, conclamar você também, a mudar isto. Pastor, eu não sei como que eu faço para evangelizar, levar um amigo. Bom, a gente falou todas as ferramentas que a igreja já tem e que você pode usufruir aí. Nós estamos agora com o PG. Vai lá, irmão, enche a casa do irmão Carlos, da irmã Luci, enche a minha casa, enche a casa do irmão Carlos e da irmã Sunamita. Mas ela vai dizer: bom, é numa casa, eu vou. Faça alguma coisa. Porque uma das coisas que mata o cristão
é a apatia, ou seja, fui repetitivo, mas é aquela questão de ficar no comodismo. Já que eu não sei falar de Jesus, eu não vou falar para ninguém. Já que eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu não vou falar. Já que E o Senhor vai começar a usar a tua vida a partir do momento que você se dispor. Há um resto aí de vida, amém? Vocês disseram que estão vivos, amém? Todos estão vivos, amém? Então agora é o momento de se levantar. A gente não pode jamais, irmãos, aceitar este formato da igreja em Sardes, seja na nossa vida individual ou na vida da igreja. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Jesus ainda fala no versículo 3: portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Bom, irmãos, embora essa questão de Jesus sempre falar, se não vigiares eu virei, de modo geral, a gente usar para a segunda vinda de Jesus, neste caso da igreja em Sardes, Jesus não estava só falando do final, mas Jesus estava também declarando àquela igreja, ou dando àquela igreja, ou trazendo àquela igreja uma advertência que se encaixa melhor na situação de um acontecimento histórico, de que o Senhor traria uma experiência inesperada sobre aquela igreja. Ele não estava só tratando da vinda dele, porque aliás ele nem voltou no tempo daquela igreja, ele não voltou nem no nosso tempo ainda, mas ele estava trazendo àquela igreja uma advertência de que ele poderia trazer uma experiência ruim para aquela igreja no tempo em que ela estava vivendo. Você às vezes, olha só o que eu vou falar, é muito sério. Você às vezes experimentamos situações ruins, adversas, tristes, chatas, exatamente porque fomos avisados pelo Senhor, pela sua palavra, não ligamos, não houve arrependimento. Aí ele diz: eu virei. Existem líderes por aí que eu já vi, foi dada a primeira chance, a segunda chance, a terceira, a quarta, a quinta, a décima, e meu Deus do céu, e gente tentando tirar a pessoa da situação que ela estava, trazer ela de volta. Ela já não dava ouvido para mais ninguém, para o Senhor então já tinha tempo que ela não ouvia, já não lia mais, não queria mais saber da palavra de Deus, até que vem algo triste sobre a vida dela, e ela fala assim: Deus foi ruim comigo agora. E Deus é ruim, irmão? Deus é bom. Jesus estava prometendo isso para essa igreja, trazer uma experiência amarga, se ela não se arrependesse. Qual é o final dessa história, pastor? Eu não sei. Não relata aqui se Sardes se arrependeu ou não, se a igreja em Sardes mudou o rumo ou não, se aqueles poucos que estavam ainda vivos, mas a caminho da morte, se eles se levantaram e ainda contagiaram os outros ou não. Mas o fato que eu sei é que eu e você temos a oportunidade de mudarmos isto hoje, nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida de outras pessoas que estão lá fora morrendo sem Jesus, porque você simplesmente parou de falar. Tem muita coisa para fazer, né? Tem muito WhatsApp para responder, tem muita coisa para curtir no Facebook, tem muita coisa para fazer que não seja as coisas de Deus. Tome cuidado, porque Jesus disse que traria àquela igreja uma experiência amarga. Não era propriamente falando sobre a sua segunda vinda, mas era com relação a trazer um acontecimento histórico, e que isto pudesse trazer uma experiência inesperada àquela igreja. Você está vivendo acontecimentos inesperados? Olhe para o Senhor agora. Há tempo de você se arrepender, porque o que Ele fez de proposta para a igreja em Sardes, e eu repito, eu não sei se ela atendeu, mas você, nós podemos atender.
Nós temos a oportunidade hoje de vermos que esta igreja poderia passar por essas privações para que a gente não passe, para que a gente não tenha essas mesmas experiências. Eu tenho buscado imensamente no Senhor, para que o Senhor me livre de todas as emboscadas, e eu por certo terei a vitória, porque eu tenho buscado com sinceridade, começando: Senhor, muda a minha vida. Esta igreja era uma igreja fraca espiritualmente, ela não suportaria uma situação inesperada, uma situação ruim, uma situação amarga sobre ela. Quem está fraco espiritualmente não suporta. Aliás, a primeira atitude de uma pessoa fraca espiritualmente, quando passa por uma situação adversa, é sair da igreja. E a gente fica tudo de boca aberta. Nossa, por que saiu? Saiu porque é fraco espiritualmente. Saiu porque está com uma igreja em Sardes. Saiu porque é Sardes em pessoa. Saiu porque estava a caminho da morte e não enxergava. E ainda não via. Vamos mudar. Irmãos, inclusive há uma concordância entre os comentaristas, os estudiosos, de que quando Jesus leva ao anjo da igreja, e todas as 7 foi ao anjo da igreja a carta, é porque o anjo da igreja, ou cada anjo da igreja, estava agindo corretamente, senão ele não mandaria a carta para eles. Mas a igreja que não correspondia, porque hoje também tem uma onda aí, que qualquer coisa que acontece, mas então tem que ver, porque a vida do pastor, porque o pastor, que pastor o quê? É a sua vida, que você precisa ver, é você que precisa mudar, senão o anjo da igreja aqui não receberia a carta se o erro estivesse nele, porque diz ao anjo da igreja, e diz para ele dizer à igreja o que eu estou mandando. Irmãos, quantos pastores, quantos líderes estão fazendo carreira solo, porque eles estão pregando a verdade e a igreja está assim, no comodismo. Quantos pastores estão em carreira solo, porque estão pregando a verdade, e os membros estão assim, fazendo careta. Pois, Rafaela, se aproxima, tá, a imagem. Tô brincando. Quantos pastores estão fazendo carreira solo, porque ele olha para o público, para quem está ouvindo a mensagem, não é o caso dos irmãos, está todo mundo apático, bravo, mexendo a perna, nem aí com a paçoca, olhando para o relógio. Esse tipo de pessoa, vamos ser sinceros, você olha para a cara dela, parece que ela está desaprovando tudo, não tem nada bom para ela acontecendo no ambiente, um louvando, o outro chorando, o outro se quebrantando e ela lá, com cara de shih tzu, aquele cachorrinho que você não sabe, você está alegre, você está com dor, se ele está triste, porque a cara dele é sempre a mesma, você conversa com ele, ele está difícil, né, irmão? Fica difícil assim. Aí o pastor quase esguela aqui. Agora sim, numa igreja maior, média, uma igreja como a nossa, amém, irmãos, eu também tenho hora, não sei se vocês já perceberam, eu foco no horizonte, assim eu não fico vendo muito a reação, mas às vezes o pastor está numa comunidade bem pequenininha, tadinho, ele não tem para onde olhar, ele olha, está o irmão assim, irmãos, é difícil. Agora tem uns camaradas aí que não, showman, chega, aleluia, e grita e pula, e o povo sai de lá. O que a gente ouviu hoje mesmo? Não sei, mas eu sei que estava alegre o culto. O que a gente aprendeu? Nada. Um dia uma pessoa contou uma experiência para mim, que foram numa igreja, o culto lá dentro, fervoroso, poderoso, não sei o que, mandou o filho para o culto infantil. Quando chegou lá fora, filho, o que você aprendeu? Mamãe quer saber. Eles colocaram um desenho animado. Acho que foi do Tom e Jerry para a gente assistir. Sabe, é isso aí, irmãos. Igrejas vistas de fora, que chama a nossa atenção. Mas, e aqui dentro? E aqui dentro, o nosso coração, como está? Estou partindo para o final. No versículo 4, ele fala: tens contudo em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram. Aleluia,
Aleluia, eu já vivi tempos aqui nessa igreja, por isso essa igreja está em pé até hoje, porque sempre houveram pessoas aqui que não se contaminaram, pessoas que estão aqui hoje que nunca se contaminaram, pessoas que estão aqui hoje que nunca se contaminarão, porque são pessoas que permanecem leais a Jesus Cristo. E são com estas poucas pessoas que Jesus, e era com estas poucas pessoas que Jesus contava para mudar a história da igreja em Sardes. E Jesus está contando com você hoje também, para mudar a história. Se há apatia espiritual num amigo seu, se há apatia espiritual num irmão seu, se há apatia espiritual num vizinho seu, se há apatia espiritual em um parente, sei lá em quem, no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, hoje o Senhor está contando com você, para que mude a história dessas pessoas. E quem são essas pessoas, pastor? A palavra mesma responde: são pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. No versículo 4 ainda: e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Pois são dignas. Pessoas que não se influenciaram com o ambiente pagão daquele tempo, pessoas que não andaram em indiferença espiritual, que era o que acontecia no meio, pessoas que não desejavam adaptar-se à luxúria, aos prazeres daquele ambiente secular que já estava presente na igreja. Estas pessoas eram as pessoas que Jesus contava e dizia: estas não se mancharam, estas não se sujaram. E isto aplica-se também nos dias de hoje, porque as igrejas podem talvez estar até ativas, mas são ativas na luxúria, são ativas em tantas outras coisas. Mas o Senhor, na verdade, quer saber quem é que não se sujou, não se deixou ser manipulado por isso. No versículo 5, ele dá uma promessa: de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. No versículo 5 ele fala que estes terão vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ele está dizendo aqui que, em contraste, que eles tinham muita fama, a Sardes, né? Tinha muita fama porque era uma cidade de tinturaria, roupas coloridas, roupas quentes. É quentes que chama no comércio, quando tem bastante cor, roupas quentes. Mas Jesus fala que eles usariam roupas brancas, ou seja, em contraste àquelas roupas coloridas, produzidas pela indústria local, o revestimento espiritual que Deus daria àqueles que eram fiéis e puros, era uma veste branca, uma veste pura e diferente de todas as outras. Quando ele fala com relação ao livro da vida, tira um simbolismo do próprio conceito de registro que tinha naquela época. Porque, irmãos, no Império Romano, o registro civil das pessoas podia ser apagado. Traição ao imperador, apagava o nome. Não tinha mais registro civil, não podia mais dizer que era cidadão romano. Estão me entendendo? Mas Jesus está dizendo que quem tem um compromisso com Ele, Ele jamais riscará o nome do livro da vida. Jamais. Olha que segurança que Ele nos dá por andarmos com Ele, por sermos fiéis a Ele. Aleluia. No versículo 6, no versículo 5 ainda, perdão, no finalzinho ele diz que quem fizesse isto, ele confessaria o seu nome. Quem andasse em pureza, quem andasse com fidelidade a ele, ele confessaria diante do seu Pai e diante dos anjos. Porque ele disse assim: confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Esta promessa, irmãos, é tão maravilhosa e profunda, porque Jesus reuniu duas promessas que ele já tinha feito aos seus discípulos, mas em textos distintos. Em Mateus 10:32 ele fala que confessaria ao Pai. Em Lucas 12:8 ele disse que confessaria
o nome dos fiéis aos anjos, mas aqui nesse versículo ele diz que confessaria aos 2. Tal era o desejo de Jesus em ver esta igreja restaurada. Ele faz uma promessa tão profunda como essa. E eu termino com o versículo 6. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, levanta a mão. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você ouça essa palavra e que você aplique essa palavra. Amém. Feche os seus olhos agora. Quero que você se coloque diante do Senhor. Sim, porque é um tempo de renovo.